1582, Gregório, ele desenvolve esse calendário, tá bom? Gregório foi um papa, é Gregório XIII, se não me engano. Esse Gregório desenvolveu esse calendário já para corrigir o calendário juliano, que estava com dificuldades, porque o equinócio de primavera já estava na data errada. Então o que acontece? A Terra gira em rotação e translação, dia e noite na rotação, e translação demora 365 e 6 horas, 365 dias e 6 horas. Então todo ano sobram 6 horas. 6 vezes 4 vai dar 24 horas que não podem ser esquecidas e tem que ser acrescentada no mês de fevereiro. Então nós temos um ano bissexto, cada 4 anos temos o ano bissexto, onde acontece o dia 29 de fevereiro. Todos os meses são organizados. Então Gregório, com a equipe de cientistas, organizaram isso. Por quê? Porque já havia uma desengrenagem, porque o ideal seria que todos os meses tivessem 30 dias. Então não era possível. Surge essa desengrenagem por causa disso. Agora nós temos meses com 30 dias, meses com 31 dias e o mês de fevereiro, que é o menorzinho de todos, com 28, e cada 4 anos se acrescenta um dia e fica 29 de fevereiro, tá bom? 365 dias e 6 horas na translação. Olha só, isso aqui, está aqui o Sol, temos a Terra está aqui, 365 dias e 6 horas na translação. E logicamente na rotação, que é esse giro que a Terra produz, o dia e noite, são logicamente o período de 12 horas de luz e o período de 12 horas de noite. Então, o que acontece? Teve que se fazer essa reorganização no calendário. Os judeus já enfrentam esse problema com o calendário judaico, onde os meses têm 28 dias, 28, 29 dias. Por quê? São todos iguais, porque cada lua nova já começa um novo mês, é novilúnio. Então, um calendário lunar, e os demais calendários são solares. Então, esse calendário lunar era tudo certinho, bonito, porém, existia também a desengrenagem, e os judeus têm que acrescentar mais um mês, assim como é acrescentado cada 4 anos, um dia, no mês de fevereiro. Os judeus, nos anos embolísmicos, têm que assentar. Pesquisa sobre anos embolísmicos, vou anotar aqui, ano embolísmicos, ou embolísticos, tá bom? Esses anos embolísmicos são os anos onde se acrescenta um mês, gente, um mês. Ou seja, o calendário embolísmico, ele passa a ser 13 meses, passa a ser com 13 meses, para poder voltar tudo ao normal, senão as estações vão sair do lugar. Nós sabemos que tem 4 estações, e aí a diferença dos equinócios, solstícios, onde a Terra se organiza para poder estar mais quente, mais frio, mais perto do Sol, mais longe do Sol. 4 estações, 3 meses, cada uma das estações dá 12 meses, certinho. Conclusão, da onde surge toda essa desengrenagem, gente? Da onde surge? Então, há uma teoria que Jó amaldiçoa esse dia, e ele diz que desapareça. Pode ver em Jó capítulo 3, ele diz: depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Desapareça esse dia, suma. Olha o que diz versículo 6: aquela noite que dela se apoderem densas trevas. Então está amaldiçoando o dia 24 horas, porque ele fala do dia e fala da noite também. Não se regozije ela entre os dias do ano, será? Não vai estar no meio dos dias do ano, vai desaparecer. Não entre na conta dos meses, ou seja, saia do calendário. Jó estava tão abalado, imagina a prova de Jó, que amaldiçoou o dia do nascimento, e ele declara: esse dia vai desaparecer. Muito bem, isso não aconteceu na hora, mas essa declaração
e não deixa de ser uma profecia, porque ele proferiu isso, e Jó, logicamente, era um servo de Deus. Quando se cumpriu isso? Então, a teoria surge agora. Desapareceram 24 horas, que até agora não foram achadas. Eu sei que há muitas teorias, que a NASA comprovou, que não tem base científica, enfim. Eu sei que vão surgir muitas teorias, principalmente em livros e no Google também, hoje em dia que estamos na internet, mas é para se pensar e se analisar. Por quê? Porque nós temos duas histórias que podem comprovar que houve de fato o desaparecimento de um dia, de 24 horas completo. Primeiro, o próprio Josué, quando estava guerreando contra os amorreus, você pode ver isso em Josué capítulo 10, ver que ele estava guerreando e o sol estava começando a se pôr. Você sabe que a luz acaba às 18 horas, na virada do dia. Quando estava se pondo o sol, ele falou assim: vai chegar a noite e nós não vamos ter vitória, porque vai ficar difícil guerrear. Então, quando está se pondo, ele grita: sol e lua, parem! Parou, vamos procurar Josué. Ele dá um comando. Olha que coisa louca, gente. Isso tem que ser muito crédulo, crente, para entender os mistérios da palavra do Senhor, dos milagres, porque isso é um grande milagre. Se pode ver que ele fala com autoridade. Diz: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Então, chegou 18 horas, não escureceu, o sol não se pôs, ficou parado. Olha só, ficou 19 horas, 20 horas, 21 horas, meia-noite, estava a luz ainda. Imaginem quanto tempo. Diz aqui exatamente no versículo 13: e o sol se deteve e a lua parou até que o povo vingou dos seus inimigos. Diz: não está escrito no livro dos justos. Vou fazer um parênteses aqui. Livro dos justos. Então, existem livros citados na Bíblia que não estão canonizados e não estão nesse contexto, mas a Bíblia os cita. Mande para mim um WhatsApp me pedindo a lista de todos os livros que estão falados, escritos na Bíblia, mas não estão no contexto de Gênesis, Apocalipse, ou seja, não estão no compêndio de livros. Eu vou te enviar quantos livros são nomeados nas Sagradas Escrituras, mas que não estão na Bíblia Sagrada, não estão nesse compêndio canonizado, tá bom? Continuamos. E diz aqui: e o sol, pois se deteve no meio do céu, não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Então o sol estava avançando ali, parou, e o que aconteceu? Eles continuaram guerreando. Meu Deus, imagina o povo que viu, já era para ter se posto o sol, acabou o dia e continua a luz, o sol não está avançando. Foi um decreto que o próprio Josué lançou com autoridade, e isso aconteceu por quase um dia. Há quem diga, teoria, gente, que foram ao redor de 23 horas e 20 minutos. Mas vamos supor que isso seja real. 23 horas e 20 minutos. Ou seja, estão faltando 40 minutos para completar, logicamente, as 24 horas. Então falta ainda. Se é por quase um dia que ele parou, você concorda que continua o período da noite com luz, até que eles derrotaram aí o sol. Foi quase um dia. Logicamente, o pôr do sol aconteceu, ficou noite por alguns minutos e depois novamente nasceu o outro dia. Que estranho. Mas isso aconteceu e está na palavra do Senhor. Então, por quase um dia. Só que temos mais uma história estranha também relatada na palavra do Senhor, que também é um milagre. Isso você vai encontrar com a história de Ezequias, quando adoeceu e Isaías foi enviado até o rei para lhe falar: você vai morrer. E ele chorou ao Senhor, se voltou para Deus e clamou, e Deus revogou a causa, mandou Isaías voltar e falar assim: vou acrescentar mais 15 anos. Essa é outra história, também tem um sentido espiritual muito forte, mas não vou entrar nesse quesito, mas o próprio Ezequias disse que haja um sinal, e eu peço um sinal, que o relógio de casa, nós sabemos que existia um relógio
Era um relógio solar, onde se marcavam graus, onde avançava um dia, era pela sombra. Ele diz que retroceda a sombra. Olha que capricho, né? Esses homens de fé eram terríveis. Que retroceda a sombra do relógio de Acás 10 graus. Então, nos cálculos, se acredita que é o tempo que falta, que seriam os 10 graus do relógio de Acás. Somando vai dar 24 horas desaparecida. Leia lá em 2 Reis 20:10. Pode ler lá. Diz que ele pediu ao Senhor e aconteceu. Olha o que diz no versículo 10 do capítulo 20 de segundo livro dos Reis. Diz: então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus. Eu dou risada, gente, porque eu vejo a naturalidade disso. Vai retroceder 10 graus. Na verdade, o sol teve que retroceder 10 graus para que a sombra voltasse. Concorda comigo? Imagina no mundo inteiro o que acontece na estrutura, né, geográfica, estrutura universal do que é o sistema solar. Meu Deus do céu, isso aqui é coisa de louco. E retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Então, somando o que Josué fez ali, clamando para que o sol parasse, e somando com o relógio de Acás, podem ser as 24 horas desaparecidas pelo decreto de maldição do Jó, que diz: esse dia vai desaparecer. Há quem diga que o dia 30 de fevereiro é o dia que Jó nasceu. Olha só como começam a aparecer teorias. 30 de fevereiro, porque nunca poderá se ter um dia como o 30 de fevereiro, ou nunca esse dia poderá estar no calendário. Gente, teorias, como teólogos e teologando, nós podemos levantar teorias. Isso nos aguça para pesquisar e entender mais a palavra do Senhor. Não quero ser categórico dizendo isso é assim e acabou, não, querido. É uma teoria, analise-a, comente. Agora, o grande problema é que muita gente diz: isso é falso, isso não aconteceu, tudo isso é simbólico, imagina parar o sol, se sabe que é a terra que gira, por que ele falou pare sol? O Josué estava errado, querido. É uma maneira de expressão no cotidiano, no corriqueiro. Nós estamos em pleno século 21, com a internet, com toda essa modernidade astronômica da NASA, e ainda nós falamos pôr do sol. Quando você está com a sua amada e vê o pôr do sol, você diz: nossa, que pôr do sol lindo. Mas espera aí, não é o sol que se move, é a terra. Por que você fala pôr do sol? O sol está se pondo como se não é o sol que está ao redor da terra girando? Então é uma forma de expressão. Por favor, eu mesmo que culturalmente Josué falou, sol parou, ou seja, o sol obedeceu no sentido de que, de fato, a terra parou na sua rotação. Agora preste atenção, você não diz hoje em dia, no século 21, nossa, que rotação da terra lindo. Você não vai falar isso, você vai falar que pôr do sol lindo. Então, essa é a expressão que muitos tentam dizer que a Bíblia está errada e totalmente contradizendo a ciência, mas não tem nada a ver. E também, para acreditar nisso, vou ser sincero, você tem que ter fé. Acreditar em milagres é algo que está inserido no seu coração, no seu âmago, pelo fato de acreditar num Deus de milagres. É lógico que seria um absurdo pensar isso humanamente, que acontecesse, vamos falar assim, isso no cosmos, de uma forma natural. A Terra viaja, eu pesquisei, a Terra viaja só nessa rotação, nesse giro aqui, ó, rotação, exatamente nós viajamos a 1.675 km por hora. Olha, nesse giro gira 1.675 km. Já pensou? Uma velocidade absurda, porque a Terra tem um raio enorme de quilômetros para voltar ao ponto inicial, 1.675 quilômetros na rotação. Só que na translação, nessa viagem aqui, imagine a viagem que nós fazemos de 365 dias e 6 horas, ao ponto de voltar novamente a rodar ao redor do Sol. Nós viajamos a 108.000 quilômetros, 720 quilômetros. 108
mil quilômetros por hora. Já pensou viajar a 108 mil quilômetros por hora? E ainda 108.720 quilômetros. É muita velocidade. Imagina essa velocidade, viajando para dar a volta na translação, dando a volta no nosso sistema solar. Agora imagine a Terra parar, brecar. É a mesma coisa que você está no ônibus ou num avião e o avião parar de ver no ar. Imagina, nós voamos para o espaço. Então está aí um milagre. E milagre, como diz o louvor, não se explica. Milagre é milagre. Ou tu crê ou tu não crê. Ou tu é crédulo ou tu não acredita. Eu concluo citando uma história que me vem na memória agora, de um ateu, porque os ateus pegam isso aqui para tentar refutar a palavra do Senhor, e isso não é bom, não é bom. E esse ateu encontrava-se com um crente todo dia no trabalho e falava: e aí crente, quando você vai me mostrar esse teu Deus? E aí, quando vai me mostrar Deus? Quando vai me mostrar Deus? Quando vai me mostrar Deus? E todo dia o perturbava. E o crente orando na graça do Senhor: quando você me mostrar Deus, eu vou acreditar nele, hein? Mas me mostra, quero vê-lo, quero vê-lo. E um dia o crente injuriado, sabe quando o crente fica irado? Cuidado quando o crente de fé fica irado, meu irmão, sai de perto. Ele diz que pegou aquele ateu da mão, era meio-dia, o levou para fora e falou para ele: tu quer ver Deus? Ele falou: quero, estou esperando isso há tanto tempo. Então, fica olhando antes 1 minuto para o sol. Fica olhando assim, no olho nu para o sol, 1 minuto. Mas peraí, falou, isso não pode acontecer. Não, você vai olhar 1 minuto. Se você quer ver Deus, você vai olhar por 1 minuto de olho aberto para o sol. Aqui, ao meio-dia. Você é louco, falou. Eu vou me queimar, vou ficar cego, vou perder as vistas, não dá. Eu não vou aguentar, ele falou. Então o crente falou: se tu não aguenta olhar 1 minuto para o secretário, como você vai aguentar olhar para o Criador, para o chefe que fez o céu e a terra? Então o ateu ficou calado e acabou a história. Queridos, tem muita gente talvez refutando a palavra do Senhor, mas com essas teorias nós podemos ter uma ideia de tanta coisa que a ciência pesquisa, mas a própria palavra de Deus pode ter a resposta. Comenta lá, fala alguma coisa. Se não interessar também, joga fora essa tese. Mas eu chamo a atenção a essa teoria para que possamos pensar o quanto o nosso Deus é terrível e poderoso. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.